I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Boa tarde, então. Hoje, no dia 10, né, de março, nós temos a nossa 10ª aula de Química Analítica e Instrumental, em que nós vamos falar sobre soluções tampão. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero falar com vocês sobre as atividades 7 e 8. Eu estendi o prazo para a entrega das 7 e 8 e provavelmente eu vou estender também estendi o prazo da 9 até domingo, para vocês terem um prazo a mais para poder postarem as suas tarefas, tá? Tá muito tumultuado essa última semana, né, em virtude dos acontecimentos, né, com as pessoas e situação do nosso estado. Então, eu vou estender aí para aqueles que estão com dificuldades possam fazer com mais calma suas atividades até domingo. Então, às 7, às 8, 9, se não estiver, eu já vou habilitar para ficar até domingo que vem agora, dia 14, para vocês encerrarem as suas atividades. A atividade de hoje eu não postei ainda ali no Moodle, mas eu vou postar e ela vai ficar até quarta-feira que vem. É o nosso limite, porque é o nosso último dia letivo desse semestre. Então, peço a vocês que a última eu vou tentar colocar uma coisa mais tranquila, uma tarefa mais tranquila. Tá certo? Bom, então eu vou botar para apresentar aqui, vou colocar em tela cheia. Vamos lá para o nosso Moodle, lá na nossa página do Moodle, então, vamos aumentar aqui, para ficar melhor. Lá na página do Moodle, nós temos no nosso estudo 9, nós tivemos lá as curvas de titulação. Curva de titulação, ela serviu e serve para nos mostrar como a volumetria ela acontece na verdade, né? É a demonstração gráfica de como, através das medições volume que a gente vai adicionando para a reação acontecer, como é que vai acontecer, qual é o perfil dessa curva. Tá? Ela vai envolver o que, então? Ela vai envolver a reação, né? Porque a gente tem nosso padrão, que a gente usa lá na bureta, e a nossa amostra está aqui no LMEA com a substância indicadora. Então, à medida que a gente vai adicionando gota a gota, vai acontecendo uma reação química. E o gráfico ele vai mostrando como é que funciona, né, como é que está acontecendo, devido ao volume que a gente vai adicionando do nosso padrão, como está acontecendo, o que está acontecendo com o pH. Por que pH? Porque a gente está falando de uma titulação ácido-base. Então, vai acontecer uma reação de neutralização, e nessa reação de neutralização, a gente consegue acompanhar através dessa medição. A gente pode fazer, desde que se conheça as concentrações, para o cálculo, como a gente viu, né, na última aula, ou a gente pode fazer acompanhando através do pH-metro. Coloca lá uma quantidade de volume e, como o pH-metro vai estar lá com o eletrodo dentro da solução, a gente espera até que se homogeneize completamente e estabilize o pH. Então, a gente marca esses valores. E vai fazendo até passar do ponto de equivalência para ver como é que é a curva, né? Como é que está acontecendo com a curva. O objetivo, quando a gente não sabe como funciona, a gente faz para determinar qual é o melhor indicador, né?
E quando a gente já sabe, então a gente mede para ver se não tem nenhuma anormalidade. Então, o objetivo mais é teórico, justamente para a gente poder entender como é que funciona. Aí aqui a gente tem um vídeo, né? Postamos um vídeo que foi feito com uma turma passada da Química Analítica Instrumental, na época que a gente tinha aula presencial, né? Em que eles tentaram mostrar de forma de tutorial como é que se faz passo a passo uma titulação, né? Uma análise titulométrica. Aqui eles usaram o HCl como amostra e o NaOH como titulante, né, como padrão. No caso, né, uma solução padronizada. Falamos também a diferença entre uma reação, um ácido forte, quando se dissolve em água, ele vai estar completamente na forma iônica, porque vai sofrer a ionização. E um ácido fraco, ele vai estar praticamente na forma molecular, porque os fracos, no máximo, eles conseguem ionizar 5% das suas moléculas. Então, mais de 95% vai estar na forma molecular. Então, isso ele é muito importante, por quê? Porque daí ele vai conferir algumas propriedades durante essa reação. Bom, e aí a gente pegou alguns exemplos, né? A gente falou da titulação de um ácido forte com a base forte. Para a gente poder traçar essa curva, nós temos 4 etapas. Vou ter que medir ou calcular antes de começar a titulação. A gente faz isso através da concentração do ácido ou da base, né? Depois, antes de atingir o ponto de equivalência, eu vou medir ali 2, 3, 4 pontos. Depende de qual a precisão que eu quero, né? Depois, no ponto de equivalência. E depois, após o ponto de equivalência, com 1, 2 ou 3 pontos, dependendo também. Então, aqui a gente pegou um exemplo para demonstrar como é que se faz passo a passo. Então, a gente pegou 50 ml de HCl, essa é a nossa amostra, 0,1 mol por litro. E titulou com um hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. Então, a gente mostrou aqui como é que se faz isso. Então, antes da adição, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a concentração do ácido forte. Como ele é forte, vai estar totalmente ionizado. Então, a concentração de H+, é 0,1 mol por litro. pH, então, vai ser 1. Por quê? Porque eu jogo na fórmula do logaritmo, né? pH é menos log da concentração de H+, e aí eu vou calcular isso e a gente chegou em pH 1. Agora, quando eu coloco 10 ml da base, bom, como é que eu vou traduzir isso? Na forma de mol. Por que na forma de mol? Porque eu sei que 1 mol do ácido, no caso o HCl, vai ser neutralizado por 1 mol da base. Então, a relação é 1 para 1 aqui. Então, se eu consigo descobrir quantos mols eu tenho da minha amostra e quantos mols eu adicionei de base, vejam, se eu estou adicionando base, essa base que vai reagir com H+, né, o OH- vai reagir com H+, neutralizando ele e formando água. Então, se eu tinha 0,005 mols de ácido no início, e eu adicionei 0,001 mol de base, ele vai descontar da minha concentração de ácido inicial. E o que sobrou foi esse 0,004. Vou pegar daí o volume final dessa mistura, porque agora eu tenho 50 da minha amostra, 50 ml, e eu coloquei mais 10 ml da base, do padrão, o volume final agora é 60 ml, então eu tenho que considerar esse volume final. Que é o que a gente mostrou aqui, ó, o volume final é os 50 mais os 10, que dá 60 ml, né? Só que eu tenho que usar em litros para poder calcular a concentração. Então, o número de mol que ficou dividido pelo volume em litros me deu esse valor, 0,0667 mol por litro.
Tirando o pH disso, nós chegamos no valor de 1,18. Então, quer dizer, adicionando os 10 ml da base, ele saiu de um pH 1 e já foi para 1,18. Vejam que, como ele é um ácido forte, no início da titulação, ele se comporta como se ele fosse um tampão. Ele resiste mais à mudança do pH. Fizemos também para 20 ml, é o mesmo procedimento, o que muda é a quantidade de mols da base que a gente adicionou, mas os cálculos são o mesmo, então a gente chegou a 1,37. Veja que a tendência é ele ir lentamente, depois ele dispara. Da mesma forma, a gente faria por 30 ml, que deu 1,6, por 40 ml, que deu 1,95, por 49, que já foi para 3, olha, já deu um salto, né? Por 49,9, aí ele mostra aqui, só para relembrar como é que foi feito, já foi para 4. No 49,95, 4,3. No 50, ele atingiu a equivalência. Por que ele atingiu a equivalência? As concentrações são iguais e os volumes são iguais, então eles se anulam, eles se neutralizam. O que vai sobrar de íons H+? O da água pura. Então, a água pura tem o pH o quê? O pH 7. Por isso que nós estamos com o pH 7, porque agora só conta os íons da água pura. Porque todo o excesso de ácido foi neutralizado pela quantidade de base que foi adicionada. E se a gente adicionar um pouco mais de base, o pH já vai aumentar de 7, ó, ele já foi para 9,7. Qual é a diferença? Como eu tenho base agora, eu tenho que calcular o pOH. Calculando o pOH, eu desconto do 14 e aí eu encontro o pH. Então, vejam, sempre que eu tenho mais NaOH, eu tenho que achar pOH para depois, pela relação de pH mais pOH igual a 14, eu descobrir qual é o valor do pH. Então, vejam que de 7 ele já pulou para 9,7. E depois, se eu colocar 50,1, foi para 10, 51 ele foi para 11, 60 ml, só para a gente perceber, ó, a gente fez cálculo passo a passo, ele já foi para 11,96. Então, se eu colocar todos esses dados numa tabela e ir lá para o Excel com esses valores, ele dá essa curva aqui, ó. Vejam, ele foi lentamente subindo o pH, depois ele já foi para 3, 4 e depois ele já foi lá para 10 até chegar lá no 12. Se eu continuasse adicionando NaOH, ele ia subindo até chegar no máximo de 14, daí não ia mudar mais. Então veja. Por que eu chamo de neutralização? Porque quando chega no ponto de equivalência, ó, todo H+, foi neutralizado pelas hidroxilas, no caso aqui, porque eu tinha o ácido como amostra e a base como padrão. Mas só para ácido forte com base forte é que o ponto de equivalência é no pH 7. No outro exemplo, né, a gente mostrou aqui a titulação de ácido fraco com base forte. Nesse caso aqui, para calcular, eu tenho que calcular de formas diferentes. Eu tenho que usar essa equação aqui, ó. Por que eu vou usar essa equação? No ponto de equivalência, né? Porque ele se comporta como um tampão, que é o que a gente vai falar hoje. Então, eu calculo o pH dessa forma. Tá? Acima, como é que eu tenho que calcular e tudo mais. Mostramos também porque, como ele é um ácido fraco, deixa ele abrir aqui, deixa eu comentar aqui. Por ele ser um ácido fraco, ele vai se comportar, a curva dele se comporta com uma maior resistência a mudança do pH, que é o que a gente chama de efeito tamponante. Lógico, por causa desse efeito tamponante, ele não vai ter o ponto de equivalência
no 7. Ele vai ter o ponto de equivalência agora diferente. Quando é ácido, para mais do que 7, que é o caso aqui, ó, 8,7. Se ele fosse um tampão de base, ele seria um pouquinho mais abaixo do que o 7. Então, isso foi o que a gente falou. Para que servem essas curvas? Para mostrar para nós que esse comportamento, ele muda se for de ácido forte ou base forte, de ácido fraco ou base fraca. Tá? Isso é muito importante para que a gente tenha ciência que nas nossas análises pode acontecer isso, então nós temos que tomar cuidado. Bom, isso foi a semana passada e aí a gente pediu como atividade para fazer uma curva, né? Na tarefa aqui, a gente pediu para fazer uma curva de titulação, de volumetria. Nessa curva, a gente mudou, a amostra é uma base e o nosso padrão, ou solução padronizada, é um ácido, inverte. Então, eu tenho que cuidar, porque ele vai sair de um pH alto e ele vai descendo até chegar na neutralização e depois ele vai diminuindo mais ainda e entrando na zona ácida. Por quê? Porque daí, se na neutralização vai ficar 7, então, quando ele fica ácido, a tendência é diminuir de 7. Tá? Essa aqui é a tarefa que vocês vão entregar até domingo. Tá? Que vai ficar até domingo. E hoje, então, nós vamos falar da solução tampão. Vejam, nós vamos ter até o dia 17 para entregar qualquer atividade sobre esse capítulo. Na solução tampão, então, aqui, essa solução tampão é muito importante, ela tem uma importância para os meios biológicos. E como nós vamos lidar com o meio biológico, né? Claro, não vai ser do corpo humano, né? Mas a gente vai lidar com o tampão de substâncias vindas da uva, né? Que podem gerar esses efeitos tampão, e provavelmente na fisiologia da planta, em alguns momentos, ela usa de artifícios tamponantes para manter as funções, né, dela. Eu coloquei aqui essa imagem, por quê? Porque o nosso sangue, ele se utiliza de um sistema tamponado. Oi? Desculpa atrapalhar, Pode perguntar. mas poderia voltar na tua fala com relação ao exercício que é para entregar? Posso? Tu falaste que nesse exercício o hidróxido de sódio ele que é a amostra e o cloreto, né, de sódio, ele é o titulante, é isso? Isso que você falou? O ácido clorídrico é o titulante. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui só para a gente ver, ó. Olha só. Eu até vou ler aqui com vocês, vou aumentar mais aqui. Deixa eu colocar ele bem certinho aqui no meio. Olha só. Um estudante provavelmente vai ser aqui, de enologia, recebeu a tarefa, né, de construir uma curva de titulação. Uma amostra de 50 ml de solução de hidróxido de sódio 0,2 mol por litro foi titulado. A amostra é o NaOH. Então, começa com ela. Quando eu for calcular o primeiro, antes de começar a titulação, o 0 ml de adição de padronizado, é com isso que eu vou começar. Então, eu vou ter que calcular OH. OH, eu só posso calcular POH. Então, eu começo calculando o POH e depois, tirando de 14, eu acho o pH. Então, já vai começar alto lá em cima, né, na escala de pH. Entendeu? Se a gente for pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui a minha calculadora aqui, virtual. Cadê? Vamos lá, ó. 0,2, mas opa, desculpe. 0,2 é a concentração dele, ó.
Como ele é uma base forte, eu tiro o log direto dele, dá lá, ó, 0,70, né? Arredondando, né? 0,70. Mas é POH. Então, eu vou ter que pegar 14 e vou ter que descontar o 0,70. Então, o pH inicial é 13,3. Coerente, né? Porque é uma base, então ele vai estar lá no meio básico. Então, o pH vai ficar 13,3. E aí, à medida que você vai medindo, ele vai descendo, porque você vai neutralizando com ácido. É o contrário daquela que a gente fez, ó, porque eu estou adicionando agora o ácido padronizado. Vai Entendeu? adicionando de ácido de 0 a 60. E isso, é o 60 que a gente colocou? Isso mesmo. Já dei um spoiler, por quê? Porque no 50, ó, eu coloquei 50 da minha base. Quando eu colocar 50 do ácido, vai neutralizar completamente, né? Qual que vai ser o pH? pH 7. 7. pH 7, exatamente. Então, ali eu já sei que ele vai estar completamente neutralizado. Quando eu colocar o excesso do ácido, o pH vai ter que ficar abaixo de 7. Entendeu? Aí a curva, ó, ele vai vir lá de cima, a curva vai descendo, desce completamente, e aí vai estabilizando, diminuindo mais ainda, estabilizando. A minha curva Entendeu? deu errado, então, quando chegou nesse ponto de equivalência, porque eu comecei, então, adicionando ácido, é isso? Pera aí, deixa eu pegar aqui Eu falei que comecei, deu 0, né? Não, mas ele dá 0. O que é o 0 ali? É porque toda base reage com todo ácido. Dá 0 em função do que a gente está colocando, mas os íons que vão prevalecer daí são os íons de água pura. Porque daí eles ficam a 10 na menos 7 mol por litro, que daí vai dar o pH 7. Ele dá 0, porque neutraliza completamente, tá? Se eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui tentar fazer um desenho para vocês terem uma noção, ó. Deixa eu pegar o livre, vamos ver se eu consigo fazer com ele livre. Então, imagina, ó, ele está lá em cima, ele vai descendo, desce completamente e ele vai fazer esse perfil aqui, ó. Aqui, ó, mais ou menos aqui, vamos dizer que aqui é o pH 7. Aqui é a neutralização completa, tá? Então, ele saiu de 13,3, ele vai começar a baixar, porque vai neutralizando. Quando ele chegar no 7, é o ponto de equivalência. Se eu colocar um pouquinho mais de ácido, ele vai diminuindo de novo, e aí ele vai até ficar lá embaixo. Esse é o perfil que você tem que achar. Agora, os dados você tem que calcular. Tranquilo? É isso que você... Essa é a dúvida? Não, essa é a dúvida. Eu acho que eu devo estar errando na matemática, como eu te falei, né? Deve ser algum cálculo matemático que eu estou errando. Eu até na hora, de repente, de encontrar o pH, algum detalhe aí eu estou errando. E está dando uma curva estranha. Aí eu fiz essa curva de titulação no Excel, mas ela ficou meio esquisita, sabe? Ficou meio estranha a curva. Certo. Ela vai até em cima, depois ela cai. Então, eu acho que não é isso. Então, vamos entender que aqui ele vai diminuir, né? Por quê? Porque eu estava em 13,3, ele vai diminuindo para 12, para 11, até chegar aqui perto, que vai chegar lá em 10, e aí ele vai para o 7, aqui, quer ver? Ó, vamos fazer esse cálculo aqui do 7. Deixa eu pegar aqui o PowerPoint, que fica melhor. Opa, cadê? Ok. Então, a gente não pode esquecer que nós estamos com... Deixa eu ir lá, pegar aquele 50 ml de NaOH 0,2 mol por litro. Certo? Opa. É isso que a gente tem, né?
E aí a gente está adicionando, ó, a gente titula com HCl 0,2 mol por litro também. Ok? Ok. É isso que a gente está usando. Então, quando você adicionou, olha só, quando você adicionou 50 ml de HCl, você viu que o pH ele vai ser igual a 7. Ok? Uhum. Agora, vamos pensar o seguinte. Por que isso, né? Porque você tinha, vamos achar o N do NaOH. Nós vamos ter quem? 0,2 mol por litro vezes o 0,05 litros. Isso dá um número de mol. Vamos pegar a nossa calculadora aqui. Um minutinho aqui. Vamos pegar a nossa calculadora. Então, 0,2 vezes 0,05 deu 0,01 mol. Então, se eu colocar o mesmo volume, agora de HCl, nós vamos ter 0,2 mol, a mesma coisa, vezes 0,05, né? Não vai dar a mesma coisa, 0,01? O que aconteceu aqui? Um neutralizou o outro. Sobraram só os íons da água, e aí a gente sabe que os íons da água pura vai dar um pH 7, porque é 10 na menos 7 mol por litro. É muito baixo. Agora, vamos pensar o seguinte. E se a gente pegar agora, eu vou fazer esse porque eu acho que essa é a tua dúvida, né? E se a gente colocar lá, ó, 51 ml, 0,051, né, volume, né, que é 51 ml. Como é que vai acontecer isso? Vamos calcular aqui, ó. Eu tenho 0,2 vezes, 0,2 vezes 0,051. Olha quanto que deu, ó, deu 0,0204. Certo? Ah, tem 2 na frente ali. 0,2 vezes 0,05. Agora sim, ó. Deu 0,0102. Quem é que vai estar em excesso aqui? A base ou o ácido? O ácido. Quem é que está? O ácido, né? E quanto que vai sobrar desse ácido? Porque, ó, o 0,1 neutraliza, né? Quanto que vai sobrar? Botei aqui, ó. Sobra quanto? Um N de HCl, que é o que está, né? Igual a 0,0002. Esse que sobra. Então, qual é o volume final? Agora não é mais 50 da base, é 50 da base mais 51. 51. Então, a molaridade do ácido, do H+, ó, a concentração do H+, vai ser esse número dividido pelo volume, que o volume é 50 mais 51, é 101, 0,101. Então, isso vai dar quanto de concentração? Nossa calculadora. Vai ser
0,0002 dividido por 0,101, que vai me dar 0,00198. De quem? Do H+, mol por litro. Então, se eu tenho esse valor, agora já é H+, então eu posso calcular o pH direto, né? É ácido. Porque ela é ácida, né? Então, como é que fica? pH é igual menos log daquela concentração, 0,00198. Vamos lá para a nossa calculadora. Tira o log disso aqui, vai dar quanto? 2,70. 2,7, né? 2,7. 2,7. Então, pH é igual 2,7. Por causa que o negativo com o negativo fica mais, né? Então, veja que de 7 ele foi para quanto agora? 2,7. Entendeu? Uhum. E onde que errou? O que você falou? Conseguiu ver onde o que você errou ali? Então, esse aí, com a adição de 51 ml, bateu com a minha resposta aqui. Deu igualzinho. É esse Certo, valor então, que eu vou jogar na planilha. Esse valor em que encontrou 2,7 que eu vou jogar na planilha, né? sim, com 51 ml, você vai jogar 2,7. Agora, Sim. com 100 ml vai ser menor ainda esse pH. Entendeu? Cortou, eu não entendi. Com 60 ml, o pH vai ser menor do que 2,7. Ah, sim. Pois é, com 60, o meu zerou. Não, não pode zerar. Então, deve ter sido algum erro de conta mesmo. Tem que cuidar na hora de calcular aqui os mols, tá? Porque 0,2 vezes 0,06. Aqui vai dar provavelmente 1,2. 0,012. Aí você vai dividir por 0,11. E aí você vai achar um valor, aí tem que ver quanto é que vai dar. Certo? Refaz lá o cálculo para poder chegar nesse valor ali. Vamos voltar então para a nossa... Ô, professor, se nessas parte do PowerPoint que o senhor usa para explicar, quem sabe o senhor salva para mandar para a gente no grupo para ficar mais fácil. Aquele PowerPoint que o senhor mandou lá para mim ficou bem mais fácil para entender. Sim, aqui na tarefa 9, aliás, deixa eu voltar. No 9 aqui, no 9, eu coloquei lá como material de apoio, né? Eu coloquei aqui, material de aula, né? Então, tudo que eu fiz está aqui. Né? Então, se precisar, depois eu disponibilizo também, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre solução tampão. Como eu estava falando, né? Estava falando dessa imagem, né? Por que está essa imagem aqui? O nosso sangue, ele só funciona dentro de uma certa faixa de pH. E para manter a faixa de pH, então nós temos um tampão. Na verdade, são dois tampões. Tem o tampão do carbonato, né, do ácido carbônico, do bicarbonato, com o CO2, e tem os íons fosfato também no sangue, que inclusive eles são utilizados pelo nosso metabolismo, né? Então, esses íons vão contribuir para manter a faixa de pH em torno de 7,4. Se subir muito o valor do pH,
Quanto que é muito? 0,2, né? 0,02 para cima ou para baixo, já é problemático. Por quê? Porque dificulta as hemoglobinas de se ligarem com o oxigênio e levar para as células e voltarem com o gás carbônico, né? Voltarem sem o gás carbônico, porque o gás carbônico vem no plasma. Então, os meios biológicos, eles são muito afetados por essa variação de pH. Então, o que é uma solução tampão? A solução tampão é aquela solução que vai resistir a essa mudança da concentração do íon hidrogênio, ou seja, vão resistir à mudança do pH, quando se adiciona quantidades de ácido ou base nessa solução. O conceito original veio lá do início dos estudos biológicos, né, do estudo de enzimas, onde dois cientistas, lá em 1900, nos estudos da enzima amilase, eles descobriram que uma solução de ácido fosfórico, parcialmente neutralizado, ele agia como um protetivo, né, para as mudanças de acidez e de alcalinidade. E eles chamaram isso de um efeito tamponante, né, porque no inglês é chamado buffer, né, tampão, então buffering, né, que seria a ação tamponante. Logo em seguida, o cientista chamado Fels, ele mostrou que uma mistura de ácido fraco com sal desse ácido fraco, ele tinha essa propriedade de resistir à mudança de pH, né? A mudança estava muito pequena, né? Então, eles falou nessa ação tamponante, eles descobriram que, dependendo da substância, a gente conseguia ter esse efeito. Hoje, né, o conceito mais atual, né, é que essa solução tamponada, ela resiste à mudança do pH quando a gente adiciona ácido ou base, tá? Ou quando acontece uma diluição, certo? Então, ele botou até aqui alguns exemplos, ó, o ácido acético e o acetato de sódio, quer dizer, é o ácido fraco com um sal desse ácido fraco. E a amônia com o cloreto de amônio, né? Então, eu posso ter tanto um ácido fraco com uma base conjugada desse ácido fraco, como uma base fraca com o ácido conjugado dessa base. Então, a constituição, né, posso ter quais tipos? Primeiro é quando eu tenho soluções de ácido e base forte, porque o ácido forte, ele vai estar lá na faixa de pH 1, menos que 1, 2. Então, até sair dessa zona de 1, 2, ele demora mais. Então, ali naquela faixa, a gente costuma dizer que também é uma ação tamponante, tanto para baixo como para cima, né, no caso das básicas, né. O outro tipo é quando eu tenho o ácido com a base conjugada fraca, né? O ácido fraco com a base conjugada dele. Então, de ácidos ditos monopróticos. Mono quer dizer um único H+, que é liberado. Monobásica, ou bases monoácidas, são aquelas que liberam uma única hidroxila, tá? Então, aqui ele pegou alguns exemplos, ó. Aqui eu tenho o acetato de sódio, ele é um sal, então ele vai ter uma dissociação completa. E tem o ácido acético, que ele vai ter, ó, essa ionização parcial. Por que parcial? Porque ele é um ácido fraco. Menos de 5% fica dessa forma. Então, quando a gente pega o acetato com a água, ele sofre hidrólise, ó, ele restaura o ácido acético. Então, vejam, se eu tenho os dois juntos, tanto o sal como esse ácido, a tendência é formar o que a gente chama de tampão, a ação tamponante. Por quê? Porque enquanto se eu colocar ácido, ele desloca o equilíbrio lá para a fase molecular. Se eu colocar uma base que vai consumir esse ácido,
ele desloca o equilíbrio aqui para a direita para repor esse H3 a mais que vai ser consumido. Então, esse é o efeito tamponante. Claro, ele não é indefinido, né? Se eu for colocando ácido, vai chegar um momento que passa do efeito tampão, e aí o pH vai diminuir até o máximo que ele puder. Mesmo se eu colocar base. Ele vai neutralizando, até ele conseguir furar essa barreira tamponante. O segundo exemplo é com a base, ó. Tem aqui o cloreto de amônio, que vai liberar um sal, né? Então, ele vai ficar completamente ionizado, dissociado, aliás. E aqui eu tenho a amônia, que vai gerar o íon amônio, ó, a base, porque libera o H-. Esse íon amônio, como ele veio de uma base fraca, ele sofre hidrólise. Ele faz a hidrólise aqui, ó. Então, por sofrer a hidrólise, ele também tem a ação tamponante. Tá? E o terceiro tipo é quando eu tenho aqueles ácidos com base conjugada que vem de ácidos polipróticos ou bases poliácidas. O exemplo aqui é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico é esse H3PO4. Se eu misturar ele com o fosfato de ácido de sódio, por que de ácido? Porque tem 2 hidrogênios, ele pode ter essas reações. Ó. Então, o sal fica completamente ionizado, dissociado, o ácido sofre ionização, e essa base aqui, né, que a gente chama de base conjugada, ela pode tanto liberar um hidrogênio, como ela pode restaurar o ácido fosfórico, né, liberando a base. Que esse 2 está errado. Então, vejam só, essas reações que ele vai poder fazer. E é esse tipo de ação tamponante que nós temos no nosso sangue, temos nas nossas células, né? Porque é justamente através dessa ação tamponante que ele vai manter o pH para que as reações aconteçam. Vejam, tanto as enzimas como também as proteínas, o próprio DNA, eles só funcionam, têm a sua função regulada numa faixa de pH. Se tiver fora da faixa de pH, acontece o que a gente chama de desnaturação de proteína. E aí não vai funcionar a enzima, não vai funcionar a proteína, entendeu? Então, não acontece. Com certeza, vocês já viram que se você pegar o ovo, quebrar o ovo e colocar dentro de um pouco de álcool, ele fica completamente branco. Por quê? Acontece a desnaturação dessas proteínas, né? Não precisa nem levar ele ao calor, só basta misturar. Porque muda as relações, muda as ligações. Tá? Então, por isso que a ação tamponante é tão importante para os meios biológicos. E aqui, ó, a do carbonato de sódio com o bicarbonato. Ele vai formar essa ação tamponante. Ó, o sal fica completamente dissociado, os dois são sais, né? O carbonato e o bicarbonato. E o íon carbonato com água, ele vai formar o íon bicarbonato. Então, esses íons, ó, eles podem gerar essas reações. Então, pelo efeito do íon comum, ele pode tanto formar o íon carbonato liberando H+, como ele pode restaurar o ácido carbônico. Né? Então, esse é um dos íons que é muito importante na regulação do sangue. Tá? Aqui, ó, como é que ele vai funcionar? Aqui tem aquele conhecimento que nós já falamos, que é o conhecimento do equilíbrio, do deslocamento do equilíbrio. Veja, então eu tenho aqui o ácido. Um ácido fraco,
em presença de água, ele libera a base conjugada e o H+. Quando nós vamos adicionar a esse tampão um ácido forte, ele vai estar adicionando íons H3O+. O que vai acontecer? O íon H3O+, vai se juntar com aquela base conjugada e vai restaurar o ácido molecular. Então, é dessa forma que ele vai agir. Se eu colocar a base, o que vai acontecer? A base vai consumir o H3O+, então o ácido molecular tem que sofrer ionização para restaurar ou para minimizar, né, aquele H3O+, que está sendo consumido. Então, resumindo, o que acontece? Se eu adiciono o ácido, estou adicionando aqui desse lado, ó. Se eu estou adicionando, estou aumentando a concentração desse lado, ele tem que ir para a esquerda para poder minimizar essa perturbação. Desloca o equilíbrio para a esquerda. Agora, se eu adiciono a base consome o H3O+, está tirando, está diminuindo. Se diminui a concentração em um dos lados, tem que deslocar o equilíbrio para o mesmo lado. Então, por isso que ele vai deslocar para a direita. Então, a solução tampão, ela funciona dessa maneira. Ela desloca o equilíbrio conforme a adição de H+, ou de OH-. Ela desloca para um dos dois lados. Isso acontece tanto para aqueles tampões de natureza ácida, como é esse caso aqui, como para aqueles de natureza básica. Tá? A ação é a mesma. Ele tende sempre a tentar manter o pH naquela faixa. E o pH, né? Como é que vai funcionar o pH nessa solução? Vejam bem, se eu falar de um ácido, o ácido fraco, ele tem essa ionização. Então, ele vai ter uma constante de ionização que a gente tem através dessa fórmula. Ó. Lembrem sempre, né? Constante, como é que a gente achava? Produto, que são os íons, a concentração dos produtos, sobre a concentração do reagente, que é a fórmula molecular. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Isso aqui já foi deduzido, só estou mostrando de onde saiu. A gente tira o log dos dois lados. Bom, mas aqui tem multiplicação e tem divisão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar pelas propriedades do logaritmo, ele vai ficar dessa forma. E depois, ó, eu isolo o log de H+, porque menos o log de H+ é o pH. Como ele estava desse lado, ele passa para o outro, vai ficar negativo. Ele estava somando, né? E o outro estava positivo, passa para o outro negativo. Vejam que esse é o pH e esse fica o pKa. Então, quando a gente substitui, tem assim, ó, que o pH a gente encontra através do pKa, que é o menos o log da constante que ele vai fornecer, mais o log dessa relação. A concentração do ânion sobre a concentração molecular. Isso é o que a gente chama de equação de Henderson-Hausenbach. Tá? É o nome desses dois cientistas que chegaram nesse entendimento. Se for uma base, olha, daí eu não calculo o pH. Se for uma base, eu vou calcular o quê? pOH. Por quê? Porque eu estou falando de Kb. Kb é relação com a hidroxila. Funciona da mesma forma, ó. Ele vai isolando passo a passo, vai usar a propriedade do logaritmo, até que ele isola menos o log de OH-, que é o pOH. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer para achar o pH? Como a gente já viu antes. Calculei o pOH, desconto de 14, converto para pH. Tá? Então, é dessa forma. Algumas observações aqui, ó. Quando a concentração do ânion for igual à do ácido, eu tenho que o pH é igual ao pKa. Como ele está mostrando aqui, ó.
pH é igual a pKa. Só nessas condições. Quando eles forem iguais, é porque essas concentrações estão iguais. A do ânion com a do H+, do ácido. E aqui nós temos um exemplo, né? Olha só, o hipocloreto de sódio, ele é um ingrediente ativo de quase todos os alvejantes, né? Ele é um ácido fraco. Então, ele foi dissolvido numa solução tamponada de pH 6,2. E ele pede para encontrar a razão do ânion pelo do ácido molecular. Sabendo que o pKa dessa solução, desse hipoclorito aqui, né, vai valer 7,53. Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar a reação. Reação de quem? Do ácido. Por quê? Ó, o ácido, ele vai liberar o H+, e o ânion. Pela equação que a gente já acabou vendo, né, como é que foi deduzida, a gente vai substituir os dados que ele forneceu. Ele forneceu o pH, ele forneceu o pKa. Ah, professor, mas como que ele forneceu o pKa? Está ali, ó, 7,53. E o pH, 6,2. Substituir na fórmula. Esse cara aqui, ó, eu vou isolar lá para o lado do numeral, né? Tudo que não é numeral fica de um lado, tudo que é numeral passa para o outro. Então, se ele está mais, vai passar negativo, por isso que ele ficou menos 1,3. Como é que eu vou eliminar esse log daqui? Vou ter que elevar na base 10, nos dois lados, porque daí eu consigo 10 elevado na log é 1 que multiplica isso tudo aqui. E aí, resolvo, 10 elevado na menos 13 deu 0,047, e ficou a relação que eu quero encontrar. Ó. Então, a relação do ânion pelo ácido é 0,047. Então, se você tem a concentração do ácido, você acha a concentração do ânion. Tá? Esse é um exemplo. Segundo exemplo. Eu adicionei uma quantidade de ácido num tampão. Né? O que vai acontecer? Então, vejam. Ele está dizendo aqui, ó, calcule o pH de uma solução resultante da adição de 100 ml de um ácido forte, que é o HCl 0,1 mol por litro, numa solução de 0,1 mol por litro de ácido acético com 0,1 mol por litro de acetato de sódio. E ele deu a constante do ácido, que é 1,75 vezes 10 na menos 5. Primeira coisa que eu tenho que ver, esse tampão, ele vem dessa reação, ó, do ácido acético com água, liberando o acetato e o H3O+. Esse Ka, ó, eu já tiro o log de Ka, eu já vou achar um valor, que é o valor do pKa, 4,76. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver quais são as espécies, né? Quantos de mol que eu tenho das espécies. Porque ele deu a concentração, ele deu 1 litro, 0,1 mol do acetato. Então, eu tenho 0,1 mol. O mesmo do ácido acético. Tenho 0,1 mol. Agora, quanto que ele colocou do ácido? Ele falou que ele colocou 100 ml, 0,1. Então, a quantidade de mol de ácido que foi colocado foi 0,01. O que isso vai influenciar? Vai influenciar que vai reagir com o ânion, restaurando o ácido acético. Ó, o acetato sofre hidrólise. Por quê? Porque ele reage com o H+, e restaura o ácido acético. Então, ele vai diminuir, ó, 0,1 vai ser descontado do H+, que eu coloquei. Ficou 0,09. Já o ácido acético, ele vai aumentar. Por quê? Porque quando ele reage com o H+, ele forma o ácido acético. Então, ele passou de 0,1 para 0,11. E o H3O+, ele reagiu completamente com o acetato. Por isso que não sobra nada aqui. Ele reage completamente.
Bom, aí eu passo agora essas informações para onde? Para aquela fórmula lá do padrão do pH. Então, o pH eu não sei, o pKa foi calculado, 4,76. O ânion, quanto que ficou? O ânion ficou 0,09 e o molecular, ó, ficou 0,11. Substituindo a fórmula. Vou calcular e deu, então, que o pH dessa mistura, né, que a gente fez, saiu de 4,76 para 4,67. Olha que a mudança foi muito baixa, né? Por quê? Porque ele colocou uma quantidade baixa de ácido. E assim eu posso calcular tanto para adição de ácido como para adição de base. Qual que é a diferença? Que ia aumentar de 4,76 se fosse base. Tá? Então, dessa maneira que a gente trabalha com essas adições. O tampão ele vai sempre manter ali próximo desse valor do pKa. Então, professor, e para o pH ser igual ao pKa, muitas vezes a gente utiliza esses valores para os indicadores, tá? O pKa do indicador sendo igual, o pH é quando está neutralizado, ou quando ele chegou no ponto de viragem. Então, a solução tampão ela é muito utilizada, e principalmente em análises, principalmente quando eu quero descobrir os valores lá de neutralização. Então, às vezes, a gente faz essas reações com um tampão, né? E muitas vezes também, para manter o pH de certas reações, principalmente em bioquímica, se utiliza muito de sal com ácidos fracos ou sal com base para manter aquela faixa de pH mesmo durante uma fermentação ou uma reação celular ou coisa parecida, tá? Vejam, agora com a pandemia, né, os testes rápidos, né, se vocês não tiveram a curiosidade de saber como é que funciona, é através de um instrumento chamado PCR, em que ele pega um fragmento de DNA, ou de RNA, no caso do vírus, né, e ele consegue identificar esse código, porque ele replica essa informação, e tem que ser em meio tamponado para manter ativo, né. Então, por isso que quando tira uma amostra de uma pessoa, vai para esse teste, vai para esse PCR, e ele consegue aumentar e identificar se tem ou não tem a carga viral, né? Por quê? Porque eles sequenciaram uma parte, e com essa parte, se chegar numa certa contagem, é positivo para a contaminação, né? E por isso que eles conseguem identificar se a pessoa tem ou não o vírus. Então, através de uso desses artifícios, e principalmente dos tampões, né? A nossa tarefa dessa parte, né, eu vou explorar mais no sentido de conceitos e cálculo do pH-pOH, tá? Não vou fugir muito disso. Tá certo? Alguma dúvida? Na verdade, é o seguinte, diante das fórmulas aí apresentadas, eu queria dizer que o meu cérebro sofreu uma reação e tampou. Certo. Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente descomplicar isso aí, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Sei lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui um. Eu lembro. Onde que eu coloquei? Aqui. Esses materiais que eu estou pegando aqui, tá? Eu
coloquei como material base, tá? Olha só, aqui nós temos... eles prepararam esses 2 tampões aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, vou copiar lá para o nosso PowerPoint. Nós temos esses 2 tampões aqui. Qual vai ser o pH dele? Primeira coisa, a gente tem que saber o pKa, o Ka. O Ka deles, ó, é esse aqui. Ka é esse valor aqui. Nós não vamos, tá? Vou colocar maior aqui, para ficar mais visível. Digamos que eu vou pedir ali para vocês. Vou colocar a seguinte pergunta. Qual o pH dos 2 as 2 soluções? Estou perguntando isso aqui. Como é que eu vou saber? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Lembrar qual é a fórmula do... Ninguém vai inventar aquilo de novo, já está pronto, né? Como é que é a fórmula do pH lá, ó, nessa solução? pH é igual pKa mais... Vamos lá para a nossa... Aqui, ó, mais o log a concentração do ânion, eu vou botar a menos, tá? Dividido pela concentração do ácido. Isso aqui. Não vou fugir disso. Agora, olha só o que eles colocaram lá, ó. Aqui é o ácido e aqui, ó, é o sal. Então, o sal vai liberar o ânion HC, que vai ser 0,1. Então, o primeiro, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o pKa. Como é que eu acho? Através do Ka. Como? Eu vou pegar, ó, deixa eu colocar aqui do ladinho. O pKa, ele vai ser igual a menos o log do Ka. Então, eu vou pegar e vou... Primeira coisa que eu vou fazer é resolver isso aqui. Menos o log, o valor que ele colocou, ó, 1,8 vezes 10 na menos 5. Esse aqui é elevado. Primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então, a gente vai pegar, vamos pegar lá a nossa calculadora. Ó, 1,8 vezes 10 na menos 5. Ah, professor, mas como é que eu vou escrever isso para jogar na calculadora se eu não sei? Lembra quando a gente falou lá das casas após a vírgula? Isso é a mesma coisa que eu escrevi dessa forma, ó, 0,0, conta, 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma coisa. Então, eu posso jogar esse valor lá na nossa calculadora. 0,1, 2, 3, 4,
1,58. Tá? 1,8. Tira o log. Deu 4,74. Então, o nosso pKa é igual a 4,74. A gente já achou o valor. Nós já achamos esse valor do pKa. Então, o que eu posso fazer agora? Agora eu vou jogar nessa fórmula. Ó. pKa aqui eu já sei quanto que é. 4,74. E aqui os outros dados. Quanto que é o A menos? O A menos aqui, ó, é o ânion. Vem desse cara aqui, ó, do sal. Quanto que é? 0,1. Então, aqui eu vou jogar 0,1. Quanto que é o ácido? O ácido está aqui do lado, ó. 0,1 também. Então, eu jogo aqui 0,1. Tá, mas 0,1 dividido por 0,1 é quanto? Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, Sim. acompanhando. 0,1 dividido por 0,1 dá quanto? Dá 1. Dá 1, né? Então, se eu tirar o log disso, vai dar 0, que log de 1 é 0. Isso quer dizer o quê? Que isso vai ser pH é igual a 4,74. Mais 0, né? A gente acabou de ver, ó, o log de 1 é 0. Então, o pH vai ser igual a 4,74. Esse é da letra A, tá? Vou colocar aqui. Letra A. Jailson, uma pergunta. Pode perguntar. Por exemplo, quando é 10 a menos 5, as casas depois da vírgula não seriam 5? Sim, mas ó, o 1 está antes da vírgula, né? Sim, um está antes da vírgula, mas Olha só, se você tivesse apenas. Deixa eu pegar aqui um outro aqui. Se você tivesse apenas 10 a menos 5, tá? Se você tivesse apenas 10 a menos 5, você teria, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5. Você teria isso. Tá? Por quê? Porque daí aquele 1 está na quinta casa após a vírgula. Por isso que é menos 5. Se ele fosse menos 6, aquele 1 estaria na sexta casa após a vírgula. Sanada a dúvida, Samir? não continuo não entendendo isso, porque para mim, eu raciocino que fossem, tipo, 10 a menos 5, 5 casas depois da vírgula, mas aí tem muito mais, eu não consigo assimilar isso. Aqui, ó, mas olha só. O 1 vai estar na quinta casa após a vírgula. Então, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O 8 já está após o número 1, né? Então, ele já está na sexta. Mas quando eu vou contar, eu conto 1,8 vezes 10 a menos 5. Quer ver? Ó, vamos pegar um outro número aqui para a gente já esclarecer bem isso. Tá? Digamos que eu tenho esse número aqui, ó. Deu certo? E aí,
é que vai ficar lá o 10, ele vai ficar 1,5, 10 a menos 7? As casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente. Daí fica 10 a menos 7. Agora, e se eu não quisesse mostrar dessa forma aqui? Poderia ser 15 vezes 10 a menos 8. Exatamente, é aí que eu ia chegar. Ó. Eu posso fazer daí, ó, em vez de se eu tirar a vírgula, aí eu conto todas as casas. Aí sim. Mas o mais comum na ciência, que é o que a gente está fazendo, né, é ter apenas um número antes da vírgula. Aqui eu tenho 2, né? Mas são maneiras matemáticas de nós representarmos, tá? Mas em ciência, o mais comum é a gente usar dessa forma. Então, o expoente é igual ao número de zeros antes do primeiro número inteiro, é isso? Isso, exatamente. Tá, agora entendi. Como o 1 estava na 7ª casa, ele ficou no menos 7. Aqui o 1 estava na 5ª, ficou na menos 5. Entendi. Ótimo. Não pode ficar dúvida. Ok, obrigada, João. De nada, estamos aqui para isso. Agora nós vamos pegar e vamos fazer o segundo. Vou fazer o B aqui, ó. Do ladinho. O B é essa linha aqui, ó. A gente vai pegar a mesma fórmula, porque ele também é ácido, né? E já vamos separar aqui, ó, vamos colocar os valores. Então, qual é o pH? O pKa não muda, né? Aquele 4,74 que a gente já calculou no começo. Mas o log... Agora, o A-, ó, o A- vem do sal, é 0,5. Então, vou colocar 0,5 dividido do ácido lá, ó, é 0,1. E agora, então, o pH vai ser igual a 4,74 mais o log, vamos ver quanto que vai dar isso. Então, 0,5 dividido por 0,1. 5. Então, eu vou jogar aqui, ó, log de 5. Quanto que é o log de 5? Tiro o log. Olha lá, deu 0,70, né? Então, pH é igual a 4,74 mais... Opa, espera aí. Deixa eu... 5, né? Tiro o log. Isso. Deu positivo, ó, 0,70. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter que somar, né? Então, vai ficar 5,7714, né? 44, não é isso? Vamos calcular. 4,74 mais 0,7. 5,44. Então, o pH daquela solução B, ó, já não é igual ao pKa, ó, porque as concentrações são diferentes. Quando elas são iguais, o pH é igual ao pKa. Mas quando elas são diferentes, já muda esse valor. Entenderam a aplicação? Está ficando um pouquinho mais claro? Hein, José? Tá. Não, vendo. Assim, quando o senhor coloca o exemplo ali, bem tranquilo, eu não sei porque às vezes fica difícil quando a gente vai fazer. Mas aqui, da forma que está bem claro, bem...
Eu não vou explorar muito além, tá? Não vou apertar muito. Eu vou colocar coisas mais simples para, talvez, assim, e se eu adicionar 10 ml, como a gente colocou no exemplo do livro? Aí você tem que achar o número de mols que vai descontar, Só lembrando sempre, tá? Por exemplo, se eu colocar o ácido aqui, o ácido ele vai sempre descontar do sal e vai somar com a molécula, tá? Como a gente viu lá no exemplo, né? Mas não vou fugir muito disso não, tá? Eu só vou perguntar o que é um tampão, como é que, talvez para calcular qual é o pH, tá? Mas não vou fugir muito disso não, tá? Assim, o que me dá esperança é que existem instrumentos e ferramentas para medir e que a gente não precisa recorrer, mas é o que me dá muita esperança na disciplina. Sim, viva o pH-metro, densímetro e as outras coisas. Nem fale. No dia da cantina, gente, vocês vão ter esses instrumentos, senão vocês vão ter um medidor de pH portátil, tá? Então, vocês vão ter lá para medir o teor de sólidos por refratrometria, né? Que é para saber se está no índice certo para colher a uva. Mas a gente tem que falar da teoria, né? Da onde veio, como é que chegou nesse conhecimento. Senão a gente só vai ser leitor de equipamento, a gente não vai entender o porquê que aquele equipamento consegue fazer aquela leitura, consegue chegar naquela leitura. Perfeito. Essa é essa, né? De ter conhecimento e não ter conhecimento, né? Porque se a gente não tem conhecimento, a gente não consegue ir além. Então, por isso que a gente traz aqui as teorias e tenta explicar como chegou nisso, né? Porque senão é muito fácil. Não, você vai pegar esse equipamento e você vai medir. E quando não tiver esse equipamento, né? Aí a gente vai calcular e daí a pessoa não sabe calcular, entendeu? A gente passa um zap pro professor Jailson. E se não tiver internet? A internet caiu, e aí? Eu vou pro meio do resposta rápida. Tem que dar uma resposta rápida lá pro dono da cantina, lá da vinícola. E aí você não tem, como é que você vai se virar? Não, mas vocês vão ter condições. Você vai chegar no final do curso e vocês vão ter condições de responder essas vamos dizer assim, essas demandas, né? Eu só faria... Um dia, Jailson, porque eu, no momento, também não... Quando eu começo a fazer esses cálculos aí, eu tenho muita dúvida. Quando eu vejo você fazer, dá para seguir tudo. Mas se eu for desenvolver sozinho esse raciocínio, tá meio difícil. Eu acho que tem... Bom, não pode falar. Não, eu ia falar só que com certeza, a minha disciplina química analítica, eu tenho que chegar nisso. Eu estou mostrando para vocês qual é a base do método, qual é o princípio, como é que eles chegaram nesses cálculos. No próximo semestre, que vai ter a química enológica, a gente já vai trabalhar mais focada em como você alcançar aquele objetivo que é descobrir a acidez, que vem por esse método que a gente está estudando, como é que você vai descobrir outras características, né? Por exemplo, porcentagem de álcool, né? Como é que a gente vai descobrir o teor de açúcar residual, né? Porque geralmente os vinhos são secos, né? Então, ou dele seco, né? Então, como é que a gente chega nisso? Como é que a gente chega nessas análises? E tudo isso a gente vai ver lá na química enológica, tá? Aproveitando para falar já sobre isso, deixa eu interromper o nosso... Pode falar. Fugindo um pouco com relação a a próxima fase, no nosso caso, a gente vai entrar na fase 3, né? É isso?
Isso. E aí a gente tem todas aquelas disciplinas para escolher, aí a gente opta por quantas a gente puder fazer, né? Sim, no seu caso, se vocês... Tem algumas ali que tem pré-requisito, mas todos serão quebrados porque nós estamos num momento de exceção, né? Não saímos desse momento de exceção ainda. Então, vocês viram que tem lá, ao lado daquele formulário que eu botei lá no grupo, está dizendo qual é o módulo, né? Para você poder escolher. No seu caso, eu acredito que você vai escolher todas, né, José? Né, Caco? Eu? Não, Caco. O Todas, José já mas vai todas. escolher. Mas aí tem muitas ali que são mais práticas, né? Não tem? Aí tem teórica, tem extensão 3, tem outras lá, mas, por exemplo, se for escolher todas também, vai dar 9 disciplinas. Aí será que não vai ficar muito pesado assim para o aprendizado e fazendo ANP e vai ficar muito corrido? E vai ficar igual ao início, quando nós começamos com 9, né? Ali no ano passado, no início da pandemia. Mas não vão ser 9 ao mesmo tempo, né? Vão ser no máximo 5, né? Eu acho que no módulo A e 5 no módulo B. Vai Porque eu ser acho que dividido em módulos. Vai ser dividido em módulos. Nós fizemos uma pesquisa com os professores, eu já, agora falando enquanto coordenador, né? A gente fez uma pesquisa com os professores e o núcleo fez com os estudantes, né? Vocês responderam um questionário lá sobre o módulo, não foi? Uhum. Então, no curso, tá? No nosso curso, foram 17 respondentes, sendo que 15 aprovaram o módulo, né? Querem o módulo, e 2 pessoas foram contrárias, isso os estudantes, né? Os professores, aí já passa de 90%, né? Teve uma professora na situação que não quis opinar pelo módulo. Então, a gente viu que para se organizar ele ficou mais prático, né? Ficou mais tranquilo, entre aspas, né? Os mesmos desafios das disciplinas, né? Das coisas. Mas, para a questão de organização, ele fica mais interessante. Então, por isso que vai ser mantido o módulo A e módulo B. Então, é para você já se organiza. Inclusive, lá tem um link, você pode acessar os horários. Tá? Os horários, inclusive, já foram feitos. O campus está preparando... Eu respondi porque eu fiquei na dúvida, aí eu disse, nossa, mas eu não lembrava dos módulos. Sim. Tá, no lado da disciplina está o módulo, tá? Jailson, eu vi os módulos, vi toda a programação, porém, a carga horária foi estendida, né? A carga horária que aparece ali é das 13h30 às 19h10. Sim, mas é porque daí tem que ver o seguinte, são 60 horas e praticamente 10 semanas, né? Então seriam 6 horas. Mas tem que ver que muitas dessas unidades, elas têm aquela carga horária prática. Então, o que vai acontecer, por exemplo, eu vou dar aula de Química Enológica. São 60 horas, mas são 40 horas teóricas e 20 práticas. As 20 práticas vão ficar suspensas. Então, a gente vai trabalhar, em média, 4 horas semanais. Entendeu? Não vai trabalhar aquelas 6. Entendeu, Sam? Foi uma questão para a gente poder manter a carga horária, mas, claro, a gente não vai cumprir todas aquelas 6 horas. Né? Entendi, porque eu achei meio puxado, né? Uma matéria só, tipo, das 13h30 até as 19h10, é puxado tanto para o aluno como para o professor, né? Exatamente. Tanto que eu pretendo continuar usando o Moodle, porque daí a gente faz um momento assim de 1h10, 1h20, e aí vocês terão o outro horário durante a semana para fazer as suas leituras, para fazer a sua atividade, e daí fecha com o nosso cronograma, entendeu? Certo, e o Moodle eu acho ele mais fácil de usar, mais prático do que o SIGA. Eu prefiro o Moodle. Sim. Inclusive, naquela semana de parada, porque dia 17 acaba o semestre, do dia 18 até o dia 24, se não me estou enganando, dia 23, nós vamos ter um período que é o período de matrícula, que a gente já está providenciando, né?
e o período de acerto administrativo, nós vamos ter uma capacitação, inclusive nós vamos falar sobre o Moodle, tá? Porque eu acredito no Moodle e muitos dos meus colegas também acreditam, né, e usam, né? E espera que possamos capacitar mais professores para também trabalhar com essa ferramenta, né? Dos nossos professores, somente tu que usa. Então, o Rogério também, É. Caco. Não, o O Rogério, sim. É o Rogério, sim, porque está dando agora para a gente um curso extra, né? Assim. Mas ele vai usar também, tá? Viu, Caco? Ele tá usando bastante também o Moodle, né? Então, é que, por exemplo, eu já fiz 2 cursos, o Rogério também já fez 2 cursos, tem a professora Carolina já fez curso também do Moodle, então a gente está tentando explicar isso para os nossos colegas para eles se sentirem mais confortáveis, né? Para trabalhar com essa ferramenta, né? Uma dúvida, Jailson. Os conteúdos do Moodle, por exemplo, os vídeos, as aulas, o material que você coloca, eles ficam indefinidamente no Moodle ou eles têm um prazo? Não, eles ficam, porque se vocês querem acessar, eu tenho que ver se, pelo menos eu tenho acesso ainda a materiais da pós que eu fiz no IFSC pelo Moodle. Enquanto aluno, eu tenho acesso ainda. Não, Como eu porque, habilitei, sim, por exemplo, o próxima fase, nós vamos fazer química enológica, por exemplo. Eu, certo. pelo menos, sem dúvida, vou precisar voltar aqui para ver certos conceitos, porque assim, até para fixar, né? Tem coisas que a gente esquece, pode fazer os exercícios, mas esquece. Então, seria interessante que os conteúdos permanecessem, apesar que eu vou salvar os arquivos, mas nem tudo, né? Dá para salvar às vezes. Até bom falar, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu ir lá no Moodle. Caso vocês não saibam, né? Aqui no Moodle, deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Quando você vem aqui no livro, né? Por exemplo, solução tampão. Se você ver aqui, ó, deixa eu ver se aqui, ó, tem aqui imprimir o livro todo. Você pode imprimir o capítulo ou você pode imprimir o livro todo. Ele vai gerar um PDF, ó. Ó, ele vai gerar um PDF com todo o conteúdo que está no livro. Ah, legal. O conteúdo todo que está no livro salva em um PDF, então? Isso, ele salva no PDF. Aí você salva lá no seu, ó, imprimir, né? Você imprime como PDF, ó, e salva lá no seu computador, no seu smartphone, entendeu? Que Eu não vou legal, imprimir. não sabia disso, não. Que bom que você falou. Você vem aqui do ladinho nessa rodinha ali, ó, e ele vai ter essa opção lá, ó, imprimir o livro todo, tá? Às vezes a gente não conhece os recursos, né, mas ele possibilita isso, tá? Claro que os vídeos que estão lá, aí ele só vai dar a imagem, né? Ele vai imprimir a imagem, mas aí você pode depois olhar, procurar lá no YouTube, né? Porque todos os vídeos que eu coloquei aqui estão no YouTube, tá? Todos eles Tá estão no bom, YouTube. Você vai ter acesso. Tá certo? perfeito. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Quer dizer, então, que a atividade que é para entregar amanhã, entrega até domingo, né? E a Isso. próxima, e a do 10, essa última, até quarta-feira. Até quarta-feira, exatamente. Tá? Aí encerra. A gente fica com alguma pendência contigo, ou Jesus? Ou só na outra química, na passada que a gente ficou? Tá mudo?
Eu estou te ouvindo, Caco, Você Está estava mas não o Jesus. desabilitado ali, eu Jesus, não. acho, o microfone. O microfone dele está desligado. Agora, Opa, é que o meu sistema caiu e voltou. A única pendência vai ser a parte prática, tá? Então, a parte prática, Tá. ela fica pendente para quando a gente retornar presencial. Aí é a única coisa que nós temos pendente. E da química passada, não, porque ela era totalmente teórica, né? Uhum. Tá. Então, quem fez todas as atividades, quem entregou todo o material, tranquilo, tá aprovado, né? Aí só nessa que daí ela fica condicionada, então a gente tem que, quando retornar ao presencial, a gente faz um calendário e vai para o laboratório fazer essas práticas. Certo. Tá? E E essa não- fase 3, então, ela está planejada para ser toda online de novo, EAD. A ANP, porque do jeito que está a situação aí, não tem previsão de volta, né? Eu não sei Infelizmente, se eu não sei se o Estado não vai, se o Estado não vai cancelar as aulas do estaduais, né? Porque tá no limite, né? Bom, mas então vocês vão ter aí uma semana. Se puderem já, gente, vejam certinho quais as unidades que vocês querem fazer. Já respondam lá o formulário, que daí a gente já vai preparando lá a matrícula de vocês, tá? Jailson, se a gente, porventura, não quiser fazer todas as matérias, porque acha muito, a gente só vai poder fazer essa matéria no ano que vem, é isso? Porque aí só vai ter essa Exatamente, fase de novo no começo do ano que vem. exatamente. Entendi. Se você achar que aquelas 9 lá vão ficar muito pesadas, aí você escolhe a que você quiser e a que você não quiser vai ficar para 2022. Tá bom, vou ver. E o José, né, o José Fernando vai escolher, né, José? A melhor coisa é fazer, né? eu ia até comentar no semestre ou módulo passado, eu havia pedido uma sugestão para o senhor e acho que ela ficou de uma forma que eu pude acompanhar. Então, eu ia fazer esse mesmo pedido para o senhor, considerando assim a sequência da matéria e considerando as disciplinas que podem ser feitas matrícula, eu ia pedir para o senhor uma sugestão para poder manter essa sequência, tanto da parte química quanto da microbiologia, para eu poder acompanhar. Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Eu consegui aquelas emendas, já tenho ela em mãos, mas de qualquer forma, talvez alguma coisa de estatística ou até alguma coisa de matemática que vai influenciar nessa questão de mistura e tal, talvez eu tenha que rever, mas eu pedi, as emendas já estão comigo. Então, você pode digitalizar e mandar essas emendas como um pedido de validação para a secretaria. Tem uma estatística que você não vai conseguir validar, que é a estatística experimental. Certo. Tá? Essa você teria que fazer daí. Tá? Não, tá certo. Que não vai ser daí nesse semestre agora, vai ser no outro. Deixa eu ver aqui a... Professor, mas assim, para não alongar de repente a questão da aula e dos demais, depois eu posso até conversar com o senhor no privado ali acerca dessa sugestão, só para, às vezes, alguém pode ter algum compromisso. Certo. Vamos fazer o seguinte, então. Então, nós encerramos a aula agora. Já que não tem dúvidas, né, eu vou desligar aqui, interromper a gravação.